Olá, amigos do canal Pátria e Defesa. Olha, Moisés passando aqui nessa manhã cedinho para nós conversarmos novamente aqui sobre tudo que está ocorrendo nesse cenário atual. E o tema de hoje aqui que nós selecionamos é, primeiro, a questão ali dos apoios fakes, né? Apoios fakes ou, olha, no mínimo contraditórios. E também vamos falar um pouquinho sobre a questão das pesquisas, a influência que isso teve no cenário. Já conversamos um pouquinho, inclusive, no dia de ontem, e eu acredito que o pessoal está buscando o alvo errado. É quase como se fosse ali buscar uma distração para o problema que realmente está acontecendo. Vamos falar sobre isso? Em primeiro lugar, vamos desmistificar essa história da transferência de voto, ou seja, que a pessoa efetivamente, por exemplo, se Ciro ou Tebet apoiarem ou declararem, né, apoio aí ao candidato A, ao candidato B, que isso vai incorrer numa transferência de voto. É preciso a gente esclarecer o seguinte: muita gente se baseou no fato de que as pesquisas refletiam a realidade. Hoje, a própria imprensa que tanto divulgou esse material já chegou à conclusão que não. Esse é o primeiro ponto a ser discutido, porque isso muda todo o jogo. Enquanto a esquerda vai querer dizer que o fato e a mudança que realmente ocorreu no final, na reta final ali da campanha, é que o presidente se abasteceu da desidratação do Ciro, por exemplo, é que efetivamente mudou a percepção que as pesquisas passavam. Isso pode ser um processo totalmente inverso. Na verdade, conforme nós já conversamos ontem, depois de um ano, né, de divulgação de pesquisas que tendiam a um determinado lado, e você sabe qual é, com a intensificação, a massificação dessas pesquisas da imprensa, chegando ao ponto agora na reta final em que todo dia se dava ali um resultado antecipado. E o que isso faz ao induzir o voto no eleitor pode ser totalmente o contrário esse processo, né? Você imagina você massificando no próprio dia da eleição, onde é proibido sequer fazer campanha, emissoras como, por exemplo, a CNN, estampavam na tela o resultado de uma pesquisa de sábado que dava vitória praticamente no primeiro turno para o candidato Lula, né? Então o problema pode ser totalmente o contrário. Então acreditar que já houve desidratação e quem se beneficiou dessa desidratação do Ciro Gomes ou da Tebet foi o presidente Bolsonaro. Eu acho que é totalmente o contrário, né? No meu entendimento, ela induziu o tempo todo. Imagina se o brasileiro, no auge da sua sabedoria, iria acreditar, né, que um projeto que tem trazido economicidade para o povo brasileiro, tem trazido resultados de enfrentamentos que beneficiam o povo brasileiro, que criou os benefícios corretos nas horas corretas e tirou, inclusive, muita gente do estado de necessidade praticamente de uma catástrofe nacional, que essa pessoa teria menos popularidade, né, do que alguém que estava na cadeia, que foi pensado lá de dentro a partir dos maiores escândalos de corrupção do planeta, segundo uma fila enorme de juízes. Todo mundo entendeu que tem alguma coisa muito estranha atrás disso. Fora isso, é preciso acreditar também, para que você corroborasse aqueles números de pesquisa, seria preciso você acreditar simplesmente que a realidade das ruas e a realidade das redes sociais, a realidade da opinião pública e até das imagens, como o campo de Gerações no 7 de setembro, simplesmente eram fruto de uma minoria. Enquanto poderia até ser razoável, desde que quando o outro candidato, o vermelho, saísse à rua ou convocasse, colocasse algum número ali próximo disso, ou quando ele abrisse uma live, conseguisse colocar pelo menos um número maior do que um canal como o meu aqui coloca. Então há uma disparidade total, tanto no mundo digital quanto no mundo real, que estava totalmente incoerente na pesquisa. Aí você tem que se perguntar, era a pesquisa que estava equivocado ou era o mundo real? A resposta é muito simples. Então esse é um ponto. Agora vamos colocar aqui dentro desse contexto os apoios agora que estão sendo trabalhados. Ora, ao que parece, e se nós considerarmos o efetivo efeito das urnas, apoios importantes são os como já declarados ontem pelo, por exemplo, governador de Minas Gerais, o Zema, que foi eleito em primeiro turno, com ampla expressão, e que, detalhe, foi um estado que já deu nos cargos legislativos, né, a preferência também pelo próprio presidente Bolsonaro. Aí, ok. Agora você dizer, por exemplo, que vai transferir ao candidato de esquerda os votos de um Ciro Gomes, que passou os últimos 45 dias
chamando o então candidato Lula de, olha, tudo que não presta. Aliás, começou no primeiro debate chamando o próprio Lula de encantador de serpente, dizendo do problema da corrupção que fez, né, envolveu ali, inclusive atacando diretamente os filhos do presidente, os problemas, os que eles representaram, o quanto eles trouxeram de desgraça para o Brasil. Pessoal, é só rever os debates, a fala do Ciro. Aliás, o Lula tentou acalmá-lo ali, não, você vai vir para o nosso lado. Ele até usou uma expressão, não comigo, Juvenal. Né? Olha só, não dá, né? Não dá, não é coerente. Outra coisa, dizer que a Simone Tebet, que está chegando agora, estava tentando formar um capital político ali, que chegou aos seus 4%, ou seja, mal tem a credibilidade desse eleitor novo, que a conheceu agora, e cuja sua vice, e ela mesmo não poupou comentários sobre o próprio candidato Lula, e foram todos no sentido negativo, ao ponto que a sua vice chegou a dizer e atribuir que a tristeza da sua família, e que levou inclusive o seu pai a não estar mais em vida, era em decorrência de situações do passado que envolviam o partido lá do Lulão. Bem, não estou falando nem do caso Daniel. Esse ela atribuiu diretamente, mas isso são falas que a senadora tem que explicar. Como é que essa pessoa que atribuiu todos esses dissabores ao candidato dos 9 dedos, agora simplesmente vai chegar e vai dizer que esse é o melhor projeto de poder, que esse é o melhor projeto político, que essa proposta do PT é a melhor. Pessoal, elas chegaram a criticar, ambas ali, chegaram a criticar o PT porque simplesmente nem claramente as ideias e os projetos do Partido dos Trabalhadores estão claros como será o governo. Inclusive, como se o povo brasileiro tivesse que dar um cheque em branco para quem, olha, teve um passado de muita, no mínimo, suspeição em relação à confiança do povo brasileiro. Muito complexo isso, não acredito nessa transferência. Acredito sim que o povo está bastante politizado, esclarecido, gostou do debate. A imprensa e parte das autoridades, inclusive uma boa parcela de culpa disso na cúpula do judiciário, tem tentado tirar o povo desse caminho do debate. Tudo que o povo começa a conversar, eles vêm lá e dizem, olha, aceita que nós menos. Aliás, quem ouviu a frase terrível ontem, né, aliás, do domingo, do presidente, o coordenador do processo eleitoral, terrível. Primeiro, comparou o voto ao jogo de futebol e segundo, aceita que dói menos. Vai ficar igual eu fiquei quando disputei ali, quando fiquei frustrado com uma vitória, uma derrota do time pelo qual ele torcia na década de 70. Um negócio totalmente sem pé na cabeça. Aliás, que falta de erudição, né, para um presidente de corte. Mas vamos lá. Esse é um ponto importante. Então, essa questão do transferência de voto, é importante o presidente buscar e tudo, ok, mas talvez a coerência do discurso possa levar essa transferência de voto ao processo inverso. Pode ser que desidrate ainda mais aqueles que agora começaram a acreditar nesses candidatos. Além de que ficaria muito feio para ambos, né? Estou usando só o exemplo aí dos dois, que provavelmente estão na capa desse vídeo aí. Mas isso vai muito além disso, tá, pessoal? Então, o presidente tem que buscar realmente esse caminho do entendimento a partir dos mais de uma centena, né, de deputados eleitos, fora um número expressivo de senadores também eleitos para o governo. Vamos lembrar também da fala do presidente de manter o foco, aliás, fala essa que foi reforçada pelo ministro da Defesa, ex-ministro da Defesa e agora candidato a vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro, que é o general Braga Neto, ambos pedindo para que se mantenha o foco, para a gente não arrefecer. Afinal de contas, nós estamos e somos as maiores vítimas de uma verdadeira guerra híbrida, onde a narrativa pressiona o povo para um lado ou para o outro. Eu só posso fazer uma grande recomendação a todos os amigos. Mantenham a sua convicção naquilo que é importante para você. E o candidato que representa os valores de liberdade, propriedade, vida, isso sim é que tem que fazer diferença para você. Lembre-se dos nossos vizinhos, né? Como esses países já estão passando por crises a partir de uma série de promessas que não foram cumpridas, principalmente da esquerda latino-americana, do qual está sedenta para que o seu grande líder volte ao poder para distribuir os recursos produzidos no Brasil para financiar essa turma novamente. Teve gente, inclusive, que comemorou. Aliás, comemoraram a vitória do senhor Lula no primeiro turno,
e está aí difundida nas redes sociais, pessoas nos presídios, olha, ditaduras ao redor do mundo, né? E olha, teve até satanista que celebrou, ainda jogou praga na direita brasileira. Então, presta bem atenção quem apoia esse pessoal. E presta bem atenção de que lado e quais valores essa turma aí representa, tá? Agora eu estou com uma mensagenzinha disfarçada de paz e amor. Mas se você baixar o volume ali e observar o discurso do candidato da esquerda, olha, dá até medo. Então, fica bem tranquilo com relação a isso, mantenha o foco, e o nosso trabalho também é conversar com aquelas pessoas, principalmente os indecisos. Detalhe, nós tivemos aí um número acima de 20% de abstenção, ou seja, pessoas que não foram. Tivemos um número acima de 5% de pessoas que foram anular os seus votos, além dessa turma que estaria perdida, que tentou votar num candidato A, candidato B, que não passaram para o segundo turno, é óbvio. Então você tem uma massa de 30% ali, é muita gente, 30% que não sabe, não está órfão de projeto político. Para essas pessoas, invista a sua energia, ligue para aquele seu parente, um amigo, converse com as pessoas, com seus familiares, nas oportunidades de final de semana, e explique, você que está mais esclarecido, que todo dia chega aqui no canal, explique para eles o que efetivamente está acontecendo. Aliás, faço até uma sugestão, já que nós temos aí um pouco mais de 27 dias, um pouco menos, aliás, de 27 dias até o pleito, convida ele para vir ouvir aqui as nossas lives todo dia. Eu mando algum vídeo meu, algum corte, onde você talvez considere que a gente explica isso de forma muito mais clara. Talvez essa pessoa venha para o lado certo, né? E do momento certo que o Brasil necessita. Pessoal, os cofres do Brasil estão cheios, a casa foi organizada, tem tudo para que a partir do resultado, não é nem a partir do ano que vem, a partir do anúncio do resultado dessa eleição, o Brasil dispare e alcance a sua posição que merece em relação ao mundo, tá? Um outro detalhe aqui que eu quero só para a gente finalizar esse tema é essa polêmica sobre CPI, de instituições aí de pesquisa e tudo mais. Olha, acho válido enquanto esclarecimento para a gente conhecer o passado. Agora, eu sou contra aos resultados que estão sendo previamente anunciados de algum controle ou regulação desse processo. O meu entendimento, e é o entendimento de um conservador, de alguém de direita, de alguém, inclusive, que defende muito a liberdade, é que todas as pesquisas sejam simplesmente livres. É o povo que decide em qual confiar. Olha, você, no máximo, isso pode virar até um produto no mercado, o ranqueamento das empresas de pesquisa, tal qual o seu acerto. Mas as pessoas têm que estar esclarecidas, principalmente, que não existe pesquisa a ser privilegiada. Todas elas são contratos pagos e que têm interesses, inclusive, de clientes e metodologia científica que podem induzir ou canalizar para erro ou para resultado de acordo com as variáveis utilizadas. Basta isso, basta explicar, chega de ficar tentando amarrar tudo que é iniciativa no Brasil. Somos a favor da liberdade, tá? Agora, é importante, inclusive para poder descobrir com os poderes de uma CPI, olha, quem é que está do outro lado do telefone? Quem foi que ligou e comprou a pesquisa? E o que ele pediu como resultado? Alguns, inclusive presidentes e CEOs de empresas de pesquisa, em entrevistas recentes à mídia mainstream, disseram, olha, tem gente que quando encomenda algo, encomenda a pesquisa, tem gente que encomenda o resultado. Olha, isso é muito sério, inclusive tem que ser chamado na CPI para poder explicar o que ele quis dizer com isso e quais exemplos ele tem para poder chegar nessa conclusão. Afinal de contas, é uma fala muito forte. E pesquisa induz sim resultado. Pesquisa coloca, mexe com aquele sentimento do indivíduo, do ser humano, de quem não quer perder. Então, se você passa um ano dizendo quem está na frente, quem vai ganhar, você automaticamente fecha ou antecipa a conta de muita gente que principalmente não está envolvido com a política ou que tem uma personalidade talvez um pouco mais flexível e ao invés de escolher com a sua convicção, escolhe com a maré que está passando e tende a escolher quem já estão dizendo que vai vencer. Isso é muito sério, tem vários exemplos com isso. Ontem eu citei o exemplo que aconteceu no Paraná, o fenômeno que aconteceu lá envolvendo Sérgio Moro, o Paulo Martins, né, e o Álvaro Dias. Ali é um exemplo muito claro agora de 2022. Mas se você buscar informações, você vai ver, por exemplo, e é um número dito pelo próprio senador Marcos Duval, que agora protocolou já o pedido de CPI no Senado, onde ele dizia que em 2018 o candidato ao qual as pesquisas davam preferência,
lá quando ele estava concorrendo em 2018 ao Senado, tinha 45% da preferência. E ele, 4%. Sabe quem ganhou? É óbvio, né? Ele, que tinha 4%. Mas o quanto isso pode ter desgastado, desidratado ali a sua campanha. Não só fala as minhas, não. Do próprio senador Duval, em entrevista à Jovem Pan, na manhã de hoje, cedinho ali, tá? Então entenda o seguinte, nós estamos num momento decisivo, faltam aí, como eu disse, em torno de 27 dias pro final aqui desse pleito, para a gente fechar a conta do Brasil pelos próximos 4 anos, que vai definir o nosso futuro pelos próximos 40, pelas próximas 4 décadas. É muito importante, falta só um pouquinho. O povo ficou um pouco cansado, o debate foi complicado, né? Outra coisa, muita pressão e guerra de narrativas, as autoridades agiram de uma forma a tornar um ambiente um pouco desagradável para o debate. E tentaram, inclusive, olha, tornar desagradável até o voto. Filas quilométricas, né? Não era assim. Filas quilométricas com pessoas relatando até 3, 4 horas numa fila para votar. Eu, testemunho próprio, passei 2 horas em um ambiente onde normalmente levava 5 minutos. Muita coisa aí contribuiu para que, na reta final, aquilo que era o debate agradável da política pudesse ficar desagradável. Mas deixa eu dizer uma coisa, sequer é uma opção para mim e para você achar que isso é desagradável. Não é uma partida de futebol como alguns querem fazer entender. É o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro da sociedade e o futuro do Brasil que está em jogo. A gente tem sim que ser resiliente, votar com convicção e fazer a escolha de acordo com aquilo, com a percepção que Papai do Céu te der de inspiração para você ir lá à urna lá e fechar essa conta. No meu ponto de vista aqui, não vou esconder para ninguém, a gente tem um candidato certo. O presidente Bolsonaro já vem provando, aqui veio, e é nele que eu vou repetir, reiterar o meu voto. O mesmo voto que dei lá em 2018, que fiz agora no primeiro turno das eleições em Jair Bolsonaro, será repetido. Opção minha, repetido nas urnas agora, dia 30 de outubro, e a gente fecha essa conta e o Brasil dispara aí, e a gente vai poder viver a nossa vida um pouquinho mais em paz, varrendo de uma vez por toda, por limbo da história, essa turma, desculpa falar desse jeito, mas essa cambada que prejudicou muito o nosso país. Agora a gente vai em liberdade. E tem um detalhe, quando a gente vence, eles também se beneficiam, porque nós viemos para fazer o certo para todos os brasileiros, e não só para beneficiar ditaduras e o nosso grupinho. Tá? Então um forte abraço, termina esse vídeo aqui pela manhã. Quero dizer para você que tem mais shorts saindo aí durante o dia. Tá? Deixa eu agradecer também, no dia dessa madrugada aqui de hoje, nós chegamos a 715 mil inscritos. Olha, bacana, hein? Só agora nos últimos dias foram mais de 8 mil novos inscritos. Eu muito feliz, muito satisfeito, agradecido. E se você ainda não faz parte dessa família aqui como inscrito, saiba que é de graça. Basta você descer agora aqui e meter o dedão lá na sua inscrição. Não esqueça de dar um like e compartilhar esse material com os amigos. Lembrando que aqui no canal Pátria e Defesa tem vídeo e live todo dia. A live é sempre ali à noite, finalzinho do dia ali, por volta das 21 horas. Às vezes começa um pouco mais cedo. Então, chega junto aqui para nós. E às vezes começa mais tarde também. Aliás, que é uma certeza do que vai acontecer. Sempre tem um horário um pouquinho diferente do normal. Mas chega junto que todo dia a gente está aqui para falar com você. Olha, honestidade não falta aqui. Forte abraço, pessoal. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo live. Até mais.